E aí, artista, aqui quem fala é o Tim Lopes do canal O Despertar do Artista e é o seguinte, você já fez curso de desenho? Você já comprou aquelas revistas de como desenhar figura humana, como desenhar anime, como desenhar mulheres? Você já viu gente querendo te ensinar a desenhar desse jeito aqui? Se sim, eu tenho uma notícia ruim pra você. Esquece esse método, esquece tudo isso aí que você aprendeu. Foi isso que me fez sair de um desenho travado para um desenho mais expressivo, melhorando totalmente a qualidade do meu desenho. E eu vou te explicar o porquê. As pessoas são viciadas nesses métodos, são viciadas em métodos fáceis para aprender a desenhar, ou é o único método que elas conhecem e elas acham que é o melhor. Mas assim como aprender uma nova língua, como por exemplo o inglês, que até pouco tempo atrás parecia que o único método de ensinar era mostrar para as crianças umas figuras e umas palavras para elas associarem, e para quem já estava maior era ensinar o verb to be, ensina a gramática para depois aprender a pronúncia e como falar. E hoje em dia isso aí está muito defasado, tem gente que já está focando em ensinar inglês de um outro jeito, focando na fala, na pronúncia, no linguajar para depois entrar com a gramática. Isso porque quando a gente aprende uma língua, no nosso caso o português, a gente vai vendo os adultos falando e começa ali a repetir, depois começa a associar e só muito tempo depois começa a aprender a gramática. No desenho é igual, imagina o desenho aí como uma linguagem, você tem que aprender uma nova linguagem do desenho. Porque quando a gente é criança, isso já vem com a gente, de querer rabiscar as coisas, depois começa a querer tentar imitar o que a gente vê. E como a gente está em desenvolvimento ainda, tanto o cérebro quanto a coordenação motora, os desenhos não são tão bons, mas é o que a criança consegue fazer. E aí a criança vai crescendo, se ela curte desenhar, ela começa a soltar a imaginação, mesmo que o desenho não faça muito sentido, o que vale é o processo. Ela não está muito ligada ao resultado, ela está ali curtindo o momento que ela está desenhando, está viajando ali no papel. E aí, com mais ou menos uns 9 anos de idade, a criança começa a reparar melhor em desenhos que ela vê por aí e, como um processo de amadurecimento, ela tenta sair daquele mundo fantasioso e distorcido e tenta fazer as coisas de uma maneira mais realista. E como ela ainda não tem prática, não sabe de nenhum método, nem material, nem nada, ela se frustra e aí muita gente começa a desenhar cada vez menos ou abandona de vez o hobby. Os meus pais me incentivaram assim, com revistas de pintar, de colorir e que tinha um papel manteiga por cima do desenho para copiar esse desenho. E aí mais tarde eu fui para a banca de revista, comecei a olhar ali o que tinha revista desse tipo, de ensinar a desenhar. E naquela época não tinha internet, na verdade até tinha, mas muito longe aí de ter essas coisas por lá. Mas curso de desenho mesmo nunca rolou, eu nunca fiz. E eu também nunca quis porque eu achava que iria aprender as mesmas coisas que ensinava naquelas revistas. E eu sempre tive um sentimento lá no fundo de que eu deveria encontrar o meu desenho dentro de mim e não ficar preso naqueles métodos, naquele jeito de desenhar que deixava tudo meio genérico, tudo pasteurizado. E aí eu fui crescendo, fui tentando encontrar esse meu desenho e sempre frustrado. Até que em certo ponto eu fui tomando um rumo, até surgiu a oportunidade de ser tatuador. E aí eu aceitei o desafio porque eu iria trabalhar toda hora com desenho, tendo novos desafios ali de criar desenhos para os clientes. Mas de novo, quando eu virei tatuador, meu desenho não tinha nada a ver com tatuagem e eu tive que mudar meu desenho para me adequar, mas parecia que nunca estava bom. Até que eu comecei a estudar, buscar novas formas de desenhar e eu fui encontrando um método ideal para mim. E aí que eu vi que realmente aqueles métodos eram ultrapassados e às vezes mais atrapalhavam do que ajudavam. E por que isso? Bem, para explicar eu vou voltar lá na criança, porque é quando a nossa parte do cérebro que usamos para desenhar está totalmente livre, que é a parte emocional. Até os nossos 7 anos de idade, mais ou menos, a nossa parte racional ainda não se formou por completo, que é a nossa mente consciente. A gente tem a mente subconsciente, que já está lá desde quando o cérebro é formado, desde que a gente nasce. E a parte consciente, que se forma depois, ou seja, o lado racional, muitas vezes atrapalha a parte emocional e impede a gente de desenhar bem de verdade. Só que a gente não aprende a utilizar essa parte enquanto ela está livre. Ninguém ensina isso quando a gente está aprendendo a desenhar. E esses métodos aqui só vão até um certo ponto, deixa o seu desenho e o seu jeito de desenhar viciado. E o seu desenho também só vai até um certo ponto, fica travado, falta expressão, falta fluidez, porque você acaba desenhando sempre utilizando o lado racional para desenhar. E quem está dizendo isso aí não sou eu não. Lá na década de 70 já haviam descoberto isso e quem divulgou essa ideia foi a Beth Edwards,
com o seu livro Desenhando com o Lado Direito do Cérebro, que eu sempre falo aqui, que ela começou a utilizar uma metodologia contrária à que ensinavam, totalmente contra-intuitiva, e viu que os alunos dela começavam a desenhar muito melhor em muito menos tempo. Então você tem que superar isso daí, deixar de cair nesse papo de que o jeito certo de desenhar é assim. Por exemplo, você usa essa técnica para desenhar uma mão, e aí você vai lá, faz, e depois você quer fazer essa mesma mão de um outro ângulo, fazendo outros movimentos, e você não consegue. Ou até mesmo nesse caso aqui, ó, de um leão. E aí, se você for fazer o leão rugindo ou o leão atacando alguém, provavelmente vai ficar uma porcaria, travada, sem vida e sem expressão. Então você tem que desenhar de uma maneira mais intuitiva do que racional para conseguir passar toda a sensação para o papel ou onde quer que você esteja desenhando. Sem contar que você tem que partir para estudar movimento, desenho gestual, já ouviu falar? Isso dá mais expressividade para o seu desenho, não estrutura. Usar medidas e formas geométricas, porque isso aí é racional. E gestual é o emocional, por isso passa mais expressividade e valoriza o seu desenho. E ao meu ver, isso é desenhar bem de verdade. Quando o desenho expressa. Eu já falei isso aqui centenas de vezes no canal, mas eu vou mostrar de novo e de novo em um instante como eu faço. Eu desenho desligando o meu lado racional com o método do sketch rápido, sem interferência do pensamento, curtindo o processo e esquecendo o resultado. Sem borracha, incorporando o erro. Se eu acho que uma posição de algum elemento, ou como um braço, por exemplo, está errado, eu não volto atrás. Eu corrijo ali mesmo, mudo formas, direções, tudo nessa primeira parte do sketch, e só depois eu começo a pensar, melhorando umas partes, enfatizando outras, analisando o desenho, vendo onde precisa melhorar, corrigir, ajustar, desempenar, entortar, e começa a dar forma de verdade para o meu desenho. Só aí eu começo a racionalizar mais o processo. Então agora, quando for desenhar, experimenta fazer dessa forma. Vai praticando sempre até criar o hábito, até o processo ser incorporado pelo seu cérebro e ser feito de uma forma subconsciente. Até que o seu jeito de desenhar deixe de ser pensado e passe a ser feito de forma natural, sem tanto esforço, que você vai ver o tanto que o seu desenho vai melhorar. Então é isso, se você curtiu, clique em gostei, se acha que vai ajudar alguém, compartilha, se inscreva se não for inscrito para receber mais conteúdos como esse. Valeu, obrigado e até mais!